criado para falarmos de derivadas sucessivas, que é o próximo tópico da nossa disciplina. Bom, para falar de derivadas sucessivas, nós vamos considerar funções que sejam deriváveis, então uma função f que seja derivável, e vou dizer que se a derivada da f ainda for derivável, então a derivada vai ser chamada de derivada segunda de f. Tá? Então, a primeira derivada, segunda derivada, derivada segunda. E é representado assim, f duas linhas de x ou derivada segunda de y em relação a x. Assim, a gente pode também definir a derivada terceira até a derivada de ordem n, quantas derivadas nós quisermos calcular. Aqui tem um exemplo, tá? Então, nos dá essa função, pede para calcularmos as derivadas, né? Já que é aqui que está representado. Então, vamos calcular a primeira derivada. A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, certo? Vem o 3 para frente multiplicando e diminui 1 do expoente. Depois, derivada de 4x ao quadrado é 8x. Derivada de x, 1. Derivada de 6, 0. Derivada da constante é 0. Bom, agora, derivamos uma vez, vamos agora essa função que nós estamos trabalhando, vamos derivar novamente, para vir para cá. Derivada de 3x ao quadrado, esse 2 vai vir para frente multiplicando, então vai ficar 6x elevado na 1, né, porque 2 menos 1, menos, daí derivada de 8x, 8, derivada de 1, 0. Bom, agora nós temos aqui nossa derivada segunda. Vamos derivar mais uma vez. Vamos calcular a derivada terceira. Derivada de 6x, 6. Derivada de menos 8, 0. Então, a derivada terceira deu 6. Dá para derivar mais uma vez? Dá. Derivada quarta é a derivada de 6. Derivada de uma constante é 0. Se a gente quiser a derivada de número 10 dessa função, vai ser 0. Porque toda vez que a gente derivar 0, vai continuar dando 0 o nosso resultado. Bom, aqui tem alguns exemplos resolvidos, o conteúdo mesmo é só esse, é só fazer derivadas sucessivas. Agora, nos exemplos resolvidos, calcular as derivadas sucessivas até a ordem indicada. A gente tem aqui uma função e quer calcular até a ordem 5, essa nossa derivada. Então, vamos lá, derivando a primeira vez, vai vir esse 4 para frente multiplicando, vai dar 12x na terceira, e derivada de menos 2x menos 2. Agora, vamos derivar mais uma vez. Vai o 3 para frente multiplicando, vai dar 36x na segunda, derivada de menos 2 é 0. Agora a próxima, y é 3 linhas, né, que é a derivada terceira da função y. Vem esse 2 para frente multiplicando, vai dar 72x na 1. Na 1 não precisa representar, né? Derivando de novo, derivada quarta. Derivada de 72x, 72. Derivando de novo, derivada quinta, derivada de 72, 0. Tá, então a derivada quinta é 0. Uma pergunta, será que sempre a derivada vai dar 0? De ordem n? Não, tem algumas vezes que não, tá? Bom, letra B. Eu tenho aqui essa função e eu quero a derivada de ordem 10. Já fiz direto, por quê? O maior expoente que eu tenho aqui é elevado na quinta. Então, eu sei que quando eu derivar isso aqui 5 vezes, isso aqui vai ficar elevado na 0. Vai ser só um número. Quando eu derivar 6 vezes, eu vou estar derivando uma constante, que vai dar 0. Derivando de novo, vai dar 0 e assim sucessivamente. Então, a derivada de ordem 10, em particular, vai ser 0. Letra C. Eu tenho essa expressão aqui, y igual a 1 sobre e na x. Eu quero a derivada de ordem 4. Essa função ali, ela pode ser escrita assim, né? E elevado a menos x. Por quê? Porque quando a gente tem um expoente negativo, é só a gente fazer 1 sobre esse valor e o expoente se torna positivo. Então, para a gente derivar a derivada de e na u, isso aqui é isso aqui, né? E na u. Derivada de e na u é e na u vezes u'. Então, aqui vai ficar e na u, que é e na menos x, vezes a derivada de menos x, que é menos 1. Então, só escrevendo isso aqui melhor, daqui para cá, né? Esse e na menos x vai para o denominador e esse menos 1 torna essa fração negativa. Tá? Então, essa daqui é a derivada primeira. Derivando de novo, isso aqui pode ser escrito assim, né? Essa derivada primeira é isso aqui, né? Menos e na menos x. Então, vai ser menos e na menos x vezes a derivada de u'. Vezes u', que é a derivada de u, que vai ser a derivada de menos x, que é menos 1. Então, tem que multiplicar de novo por esse valor. Daí, isso vai dar o quê? Esse menos com esse menos vai se tornar um valor positivo. E e na menos x vai ficar no denominador. Então, y, duas linhas, é 1 sobre e na x.
Depois, y 3 linhas. Vocês devem ter percebido, então, que o nosso y 2 linhas, ele pode ser escrito assim, novamente, né? E na menos x. Vocês percebem que isso aqui está começando a se repetir, né? Então, y' vai dar esse valor negativo, aqui vai dar esse valor positivo, aqui vai dar esse valor negativo, aqui vai dar esse mesmo valor, essa mesma expressão, só que positiva. Então, a gente percebe que toda vez que a gente tiver expoente ímpar, o nosso resultado vai ser menos 1 sobre e na x. Toda vez que eu tiver expoente par, derivada de índice par, nossa resposta vai ser 1 sobre e na x. Então, mas aqui já está o resultado. Mas se eu pedisse para vocês assim, eu quero a derivada de ordem 100 dessa função. Bom, de ordem 100 é um valor par. Então, o valor par vai ser 1 sobre e na x. E não precisa calcular todas elas para me mostrar que seria esse aqui o resultado, tá? Porque já pegamos a lógica. Agora a letra D. A letra D, ela dá essa expressão aqui, seno de AX, e eu quero a derivada de ordem 7. Bom, eu vou fazer as primeiras, depois a gente vai ver uma lógica, tá? Então, aqui, derivada do cosseno, do seno de AX, derivada do seno é cosseno. Só que é cosseno de U vezes U'. E quem é U'? Se o nosso U é igual a AX, o nosso U' vai ser A, que é uma constante, né? Bom, então, derivada do seno vai dar cosseno vezes A, que é a derivada disso. Bom, para escrever de uma maneira melhor, a gente traz esse A para frente, multiplicando o cosseno, para não precisar escrever aqueles colchetes. É importante escrever os colchetes porque diferencia o seguinte, ó, cosseno de AX vezes A. Pode parecer que eu estou querendo dizer isso aqui, ó, cosseno de A ao quadrado x, o que está errado, tá? Isso aqui não pode ser feito. Isso aqui precisa realmente ser escrito nesse formato, ou então ser representado com os colchetes, tá? Bom, agora a gente já tem nossa y', vamos derivar novamente. Derivada do cosseno é menos seno, que é o que está aqui dentro, né? Então, vai ser o A, que é o valor que está multiplicando, a constante multiplica a função, ela multiplica a derivada também. Derivada do cosseno menos seno e multiplica pela derivada do AX, que deu aquele A. Então, nossa derivada segunda vai ser A, vai ser menos, por causa desse menos, e daí A vezes A ao quadrado, menos A ao quadrado, seno de AX. Bom, vocês já dá para perceber que a gente vai ter aqui um valor positivo, vamos fazer aqui, positivo, negativo, negativo, positivo, positivo, negativo, negativo. Então, vai seguindo essa ordem, tá? Esse aqui também era positivo. Então, você tem 2 positivos, 2 negativos, e assim sucessivamente. Você só precisa saber onde eles se encontram, né? Depois, a cada passo aqui, a gente está multiplicando A, certo? Então, esse expoente aqui, ele está acompanhando o índice da derivada. Então, derivada primeira, expoente do A é 1, derivada segunda, expoente do A é 2. Derivada sétima, expoente do A é 7. Né? Então, vai ficar menos A na sétima. E daí nossos resultados estão como? Seno, cosseno, seno, cosseno, seno, cosseno. Então, lá na sétima vai ficar igual no y', seria cosseno. Né? Então, menos A na sétima vezes o cosseno de AX. E esse aqui é o valor da sétima derivada. Se ficar um pouco difícil fazer essa ideia aí de fazer a dedução, pode calcular todas as derivadas também, não tem problema. Quando for... Exemplo 2 pede para achar a derivada de ordem 100 das funções. Então, diferente dos casos anteriores, não tem como a gente calcular a derivada de ordem 100. Tem, né? Mas a gente teria muito trabalho. Então, a gente vai tentar descobrir um padrão nessas derivadas. Então, vamos lá. Derivada do seno, cosseno, derivada do cosseno, menos seno. Derivada do seno é cosseno, então a próxima derivada aqui vai ficar menos cosseno, porque o menos se mantém. Bom, depois derivada do cosseno vai ser menos seno. Com esse menos acaba se tornando positivo. Aqui a gente percebe que a gente teve um padrão, né? A gente tá... Depois disso daqui, depois desse seno, se vocês calcularem a próxima, derivada do seno vai ser cosseno, e assim sucessivamente, né? Então, a gente percebe que a gente fechou um ciclo aqui, né? Esse aqui seria a derivada de índice 0, aqui de 1, aqui 2, aqui 3, e quando chegasse no 4, já retornaria na inicial, né? Retornaria no valor inicial, que seria o próprio seno, e daí isso começaria a entrar em looping, começaria a se repetir. Então, o que a gente vai fazer? Aqui a gente tem a derivada de ordem 100, a gente vai pegar esse 100 e vai dividir por 4, porque é de 4 em 4 que ele se repete.
Isso aqui dá 25, sobra zero, né? Sobrou o zero, então quem é o resultado da nossa derivada de índice 100? É a mesma de quando sobra zero, que seria essa aqui, né? Ou essa, tanto faz a gente dizer que seria essa, porque o 4 também, 4 dividido por 4 daria 1, o resto seria zero. Então, a nossa derivada de ordem 100, seno de x, tá? E a gente pode afirmar isso bem dessa forma. Faz o cálculo até onde começa a se repetir. Aqui chegou no seno, começou a se repetir, certo? Então, a gente pode verificar que é na quarta derivada que se repete. Então, divide por 4 e verifica qual é o resto. O resto foi zero, então vai ser a tua derivada, o teu resultado vai ser igual à inicial, tá? Bom, aí depois a gente vai fazer por cosseno. Mesma ideia, então, né? Derivada do cosseno menos seno. Derivada de menos seno vai permanecer o menos, derivada do seno cosseno. Derivada do cosseno é menos seno, daí com esse menos fica mais, vai dar seno, tá? Aí depois derivada do seno, cosseno. Ótimo. Daí o que aconteceu? Voltou lá no inicial. Então a gente percebeu que começou a se repetir. Se a gente derivar de novo o cosseno, vai dar esse resultado aqui, né? E assim sucessivamente. Então a gente quer derivada de ordem 100. Derivada de ordem 100 dividido por 4, porque se repete de 4 em 4, vai dar 25, sobra zero também, né? Então aqui menos 100 sobra zero. Isso significa que o resultado da nossa derivada de ordem 100 é o mesmo que no zero lá, né? Então, cosseno de x, tá? Eu vou fazer aqui embaixo mais um exemplo, assim, porque o pessoal muitas vezes diz, mas é fácil quando é assim, né? Então, a gente pega, por exemplo, o seno de x. A gente sabe que ela vai manter aquela primeira ordem lá, né? E a gente vai ter, então, que nossa derivada primeira... Vamos lá, escrever menor. Y vai ser o seno de x. Y' vai ser o cosseno de x. Y, duas linhas, vai ser menos seno de x. Y, três linhas, vai ser igual a derivada do seno cosseno. Daí com esse menos vai ficar menos cosseno de x. Derivando isso aqui vai voltar lá na primeira. Então, digamos que eu queira essa derivada aqui, ó. Digamos que eu queira a derivada de número 87. Aí a pessoa diz, poxa, derivada de número 87, o que que faz? 87 dividido por 4. Isso aqui vai dar 22? Não vai dar 22, vai dar 21. Então, isso aqui vai dar 8. 7 dividido por 4 é 1, né? 1 vezes 4 é 4, então sobrou 3. Então, quem é essa derivada? Eu vou vir aqui na y 3 linhas. Isso significa que aquela derivada ali, de ordem 87, vai ser menos o cosseno de x, tá? E é assim que a gente resolve derivadas de índices muito altos. A gente vem aqui e deriva até a gente encontrar coisa que tá se repetindo. Feito isso, depois que a gente conseguiu perceber o que está acontecendo, a gente faz essa divisão aqui. O que a gente vai usar aqui é o período de repetição. Então, a gente percebe que a partir da quarta derivada volta para o momento inicial. Então, divide por 4. Se fosse alguma coisa que se repetisse de 2 em 2, aí dividiria por 2, tá? Ou de 3 em 3, enfim, daí muda esse valor. Essa é a ideia das derivadas sucessivas.